Boa noite, igreja, graça e paz. Que honra estar aqui essa noite para começar uma nova matéria na nossa escola bíblica Alfa e Ômega. Que felicidade estar servindo essa igreja com tanto carinho. Eu agradeço já a oportunidade de estar aqui ministrando essa palavra e nesse momento eu queria pedir para você que tivesse sua Bíblia em mãos, tivesse um caderninho, uma caneta e que você fosse anotando as suas dúvidas, as suas considerações, os seus questionamentos e você já pode ir comentando se tiver essas dúvidas aqui no chat que durante a live ou em outro momento a gente vai respondendo. Também pode fazer questionamentos lá no grupo de nossa igreja ou me procurar no pessoal que eu posso vir a tirar alguma dúvida que surja. Eu quero realmente que a gente olhe na Bíblia, que tudo que nós vamos estudar durante essas 4 semanas que seguirão, porque serão agora 4 semanas nessa nova matéria, e que a gente saiba exatamente o que está escrito na Bíblia. Eu não vou falar nada que não está escrito. Eu não quero que a gente saia dessa aula dizendo que Marina falou alguma coisa, mas que estava escrito na Bíblia tudo que nós vamos estudar hoje. Tudo bem? Então, vamos fazer uma oração para a gente iniciar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por esse momento, Senhor, onde Tu abrisse essa porta, Senhor, para o Teu Evangelho ser proclamado, Senhor. Me orienta, Senhor, e me dá discernimento, Senhor, para pregar a Tua palavra genuína, Senhor. E que nossas mentes, Senhor, sejam cativas ao Teu Espírito, Senhor. Que essa palavra entre na nossa mente, renovando a nossa mente, Senhor. Entre ao nosso coração, desça ao nosso coração e se manifeste, Senhor, em nossas ações. Ó Pai, que esse maná que hoje está sendo entregue aos Teus filhos, Senhor, seja um alimento profundo e que passe a mudar a vida e o entendimento dos Teus filhos, Pai. Me ajuda durante essa ministração. Eu já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Então, como eu falei anteriormente, essa matéria é uma matéria que eu amo. Eu acho que é a matéria mais importante que a gente deve dar uma total atenção, porque ela vai nos fazer compreender toda a história bíblica, toda essa história de amor que Deus fez com o homem. Ela vai nos mostrar as alianças que Deus fez com o homem. E nós vamos estudar literalmente a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Nas alianças, a gente vai ver todas as alianças que Deus fez com o homem, essa progressão de entendimento que ele foi mostrando ao homem, de Gênesis a Apocalipse. São revelações progressivas. As alianças que Deus fez com o homem, a partir de Gênesis, até chegar lá em Apocalipse, nas bodas, essa história de amor que vai culminar realmente no casamento de nós com nosso Senhor, lá nas bodas do Cordeiro, essa história de amor, a gente vai estudar durante essas 4 semanas através das alianças. Eu amo essa matéria, eu fico empolgadíssima para chegar à 4ª, que é a aliança que nós vivemos e que nós vamos aprender durante e no decorrer desses estudos. E eu quero dizer que hoje e durante essas semanas eu não vou pregar, eu vou ensinar. A gente vai estudar os versículos para que a gente possa ter entendimento, que quando a gente for ler novamente a Bíblia, o nosso entendimento seja aberto e a gente consiga ali ver realmente entendendo o que Deus quis passar para a humanidade. Eu nasci numa família cristã e eu sou a 4ª geração de pessoas. Eu não vivi em outra religião, eu não conhecia outras realidades, eu nasci no Evangelho. E quando chegava um dia especial, que minha avó chegava para a gente ainda é muito pequenininho, e ela dizia, se arrumem e coloca a roupa mais especial, porque hoje era Santa Ceia, que hoje é Santa Ceia. E a gente se arrumava, a roupa mais bonita, como íamos para uma festa, em algumas igrejas todo mundo se vestia de branco, porque era realmente um dia especial para estar na casa do Senhor. Quando chegava lá na igreja, eu via sempre aquela mesa tão bem arrumada, com aquelas uvas, com aqueles pães, e o pastor sempre muito bem arrumado, as pessoas muito bem arrumadas, e tinha aquela festa, aquilo me chamava muita atenção. Porque eu, pequenininha, não tinha entendimento porque as pessoas chamavam aquele sangue, né, aquele vinho e aquele pão. Mas eu achava que aquilo sempre me chamou muita atenção, muita atenção. E eu ficava observando, eu nunca fui uma pessoa assim de filmes, lá em casa todas as minhas filhas amam, mas eu nunca fui uma pessoa de filmes, de cinema. Quando eu assisto um filme, sempre é um documentário, porque na minha cabeça
Eu não consigo coisas que não são reais. Para mim, a minha cabeça é muito realista, eu não consigo assistir. Então, se eu for ver algum filme, é um documentário. E eu sou uma pessoa dos livros. Então, quando eu comecei a crescer mais um pouquinho e ter esse entendimento melhor, eu fui estudar a aliança. Eu fui tentar compreender o que era aliança, o que os livros me diziam, o que Deus queria que eu compreendesse através das alianças. Por que aquele sangue? Por que o pastor dizia que a gente estava bebendo sangue, comendo pão? Eu fui entender isso e eu observava também que na sociedade, se alguém estava com algum problema, ela dizia, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Até mesmo fora da Bíblia, se alguém está passando por... Bíblia não, fora da igreja, se alguém está passando por um problema, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Isso já virou um jargão, não é mesmo? Já virou um jargão, uma forma de falar, as pessoas já falam sem perceber o que estão falando. Mas hoje e através das 4 aulas, nessa disciplina, nós vamos entender que realmente o sangue de Jesus tem poder. Por que o sangue de Jesus tem poder? Para que o sangue de Jesus tem poder? E como o sangue de Jesus veio ao mundo, foi derramado para que pudesse ter esse poder. Então, essa matéria a gente vai estudar, compreender e aprender e tomar posse e saber que nós somos um povo de aliança. Nosso Deus é um Deus de aliança. E o livro, a Bíblia, é um livro de aliança. Outro dia eu estava lendo um livro, muitas pessoas estavam falando desse livro, no meio onde eu convivo, muito falando desse livro, e que tinha que ler esse livro, que é um livro importante para os dias atuais. E eu disse, eu vou ler esse livro, uns meses atrás. Não foi coincidência, mas providência de Deus, para que pudesse assim a gente trazer hoje aqui. E o livro se chama Relacionamentos Líquidos, do filósofo Bauman. E ali eu comecei a ler aquele livro, e ele dizendo que era baseado nos estudos de Freud, o comportamento humano. E ali ele mostrava que os relacionamentos hoje estão líquidos, fugazes, que não têm consistência, ninguém se importa mais com ninguém, ninguém quer mais cumprir acordos, ninguém quer mais cumprir relacionamentos, as amizades são muito fugazes. Hoje as pessoas terminam seus relacionamentos por uma mensagem no WhatsApp, ou deixam uma amizade e não quero mais falar com aquela pessoa, descurte nas redes sociais. Então a sociedade está assim, líquida, sem compromisso. E eu fiquei pensando, se Bauman soubesse dessa matéria, se ele tivesse estudado essa matéria, ele resumia de uma única forma. A sociedade ocidental perdeu o conceito de aliança. Ninguém mais quer cumprir acordos, contratos, as pessoas fazem contratos, mesmo os contratos assinados, eles não são mais cumpridos, não é mesmo? E da mesma forma, a gente também vai aprender o porquê, que até mesmo aqui na nossa igreja, quando nós vamos lá receber o sangue, o cálicezinho da ceia do Senhor, a gente troca aqui na nossa igreja, nós temos o costume de trocar, não é, o cálice, as pessoas vão e trocam o cálice e dizem assim, eu tenho uma comunhão com você. Então, nós vamos entender o porquê também desse cálice ser trocado e nós dizemos assim, eu tenho comunhão com você. É o mesmo que está dizendo, eu tenho aliança com você. Eu tenho um compromisso com você. E que a gente passe, a partir de agora, eu falo para mim também, para todas as outras pessoas, porque primeiro vem para nós, né, que estamos ministrando, que a gente tenha cada vez mais consciência que o porquê de nós estamos fazendo ali, que o sangue de Jesus foi derramado, não é? E porquê nós estamos falando e olhando para o irmão que nós temos comunhão com ele. Então, durante essas 4 semanas, como eu falei anteriormente, a gente vai caminhar na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu quero deixar bem claro que a gente vai estudar de Gênesis a Apocalipse, mas eu quero dizer que as 6 primeiras alianças, que é da antiga aliança, que vai de Gênesis a Malaquias, que essas alianças, nós vamos estudá-las. E nós temos na nossa Bíblia para que nós possamos entender a história de Deus com a humanidade, mas nós não vivemos esse tempo mais. A antiga aliança é como se fosse uma sombra. Quando nós estamos assim na luz, andando na luz, o que acontece conosco? Aparece uma sombra, uma projeção de nós na parede. É escura, nós não vemos o detalhe de nós, é uma projeção. Então, a antiga aliança é sombra do que vivemos hoje. Hoje nós vivemos uma nova aliança em Cristo, que agora podemos ver com detalhes. Então,
profetizou o profeta Jeremias em 31:31, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais nos dias em que o tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha aliança no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e ele será meu povo. Glória a Deus, e esse tempo chegou. Nós vivemos esse tempo profetizado por Jeremias, um tempo que nossos antepassados, Abraão, Isaque, Jacó e os antigos almejaram viver. Eles almejaram viver essa nova realidade que nós vivemos em Cristo Jesus. É como pregou o nosso pastor na matéria anterior, uma nova criatura. Então, hoje, nós vivemos uma nova realidade em Cristo. Nós somos uma nova criatura. O nosso espírito foi vivificado. Dentro de nós nos tornamos uma nova criatura. Agora, Deus vai nos ensinar como vivermos em sua presença, para que no futuro o nosso corpo seja glorificado e nós tenhamos uma vida com Jesus até a eternidade. Então vamos lá, o que é uma aliança? Vamos iniciar agora. No grego é diatek. No contexto bíblico significa uma aliança imposta por Deus. Já no hebraico é berite, que são acordos solenes. Isso significa um acordo que Deus faz com o homem firmado numa palavra. E esses pactos, sempre na Bíblia, todos esses pactos vêm acompanhados de um ritual. Eu também observo que quando a gente começa a falar assim, é uma nova aliança, nós vamos estudar alianças de sangue. Porque será isso mesmo que nós vamos estudar? Alianças de sangue. Por isso que Jesus morreu na cruz e precisou derramar o seu sangue. E alianças são pactos. E algumas pessoas, quando a gente vai estudando, que você também se acostume também com essa palavra que nós em alguns momentos vamos usar, que é pacto. São pactos, e são pactos de sangue. E Satanás roubou isso de nós, né? Essa palavra pacto. Quando você escuta alguém dizendo assim, fulaninho tem um pacto, você já pensa nessa situação. Mas as alianças que Deus fez com o homem são pactos. Pactos de sangue, alianças de sangue, através de rituais. Um exemplo que a gente pode dar, que eu não sei se tem alguém antigo na família, os mais antigos, quando eles firmavam, compravam uma casa, mesmo assinando contratos, porque eles diziam assim, não, minha palavra tem poder, né, de cumprir, a minha palavra eu vou cumprir, não precisa assinar. Mas quando havia essa situação entre as partes, um dizia assim, olha, eu tiro o meu bigode e dou para você. Era o acordo do bigode. Isso estava dizendo, eu te dou um pedaço de mim para você. Eu vou cumprir a minha palavra que eu dei para você. As alianças eram firmadas. O pacto era firmado através do fio do bigode. Mas para ficar mais claro, na Bíblia, que nós possamos trazer, porque toda essa história de aliança de Deus com o homem é uma história de amor, né, que vai findar lá com o casamento nas bodas do Cordeiro. Por isso, por ser uma história de amor e firmar lá no final, na boda dos cordeiros, e para a gente entender, a gente com a mente ocidental possa entender o sentido e o conceito de aliança de Deus com os homens e os homens entre si, é o casamento. Você imagina duas alianças do casal e aquele símbolozinho do infinito, né? Aquele oitozinho deitado. Quando o casal ali na frente daquela autoridade eclesiástica ou do juiz coloca as suas alianças nas mãos, e dão as mãos, eles formam ali o 8, um infinito. E estão dizendo ali, esse acordo que eu estou fazendo com você é infinito. Essa aliança que eu estou fazendo com você é inquebrável. Não é? Mesmo que essa aliança venha a ser quebrada, terá consequências. E essa aliança, para a gente compreender mesmo que as alianças de Deus eram rituais, eram contratos, eram um acordo através de rituais. Imagina, eles estão lá na frente do juiz, dizendo até que a morte nos separe, será na alegria e na doença, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eles estão fazendo ali acordo entre eles, não é? Até que a morte os separe. Então imagina,
Ali está se firmando uma aliança através de acordo no ritual, o ritual matrimonial. Entra lá as daminhas, entra lá o noivo, tem um ritual matrimonial. Então, sempre quando a gente pensar em alianças, são acordos rituais, acordos rituais. E no casamento há essa troca de sangue, não é? Nas relações existe também o sangue. Então o sangue sempre vai estar presente nas alianças. E essas alianças que Deus vai ensinando, independente de que seja com ele ou entre duas pessoas, como é no casamento, são alianças que não podem ser quebradas, são alianças inquebráveis, que diz assim em Gálatas 3,15, está escrito e confirmo tudo isso para nós. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Essas alianças, alguém pode até quebrar essa aliança, a aliança do casamento, como um exemplo forte é quando há um divórcio. Quando há uma quebra da aliança, há uma destruição. Há uma consequência de uma quebra da aliança. Vocês já perceberam quando há um divórcio, como há uma quebra, a desestruturação da família, dos filhos, do casal, a vida financeira, a vida familiar, tudo se destrói quando chega o divórcio. Porque é uma aliança, não deve ser quebrada. Deus trouxe esses conceitos de aliança. Então, a história de aliança Deus fez através de progressão. Era uma progressão. A partir da entrada do pecado, Deus foi fazendo uma progressão de revelação de como ele ia tratar o homem e o seu relacionamento com o homem. Então, para estudo das alianças que Deus fez com o homem, foi dividido em 7 alianças, que são as alianças edênica, a adâmica, a noética, a abraâmica, mosaica, davídica e a nova aliança. Eu sempre fico muito empolgada e sempre fico falando que a minha empolgação é com a 7ª aliança, no 4º dia, que na 4ª aula nós vamos estudar apenas a nova aliança, porque essa nova realidade que a gente trouxe, que a gente vive, glória a Deus por isso. Então, eu dividi assim para que nós possamos estudar. No primeiro dia, que será hoje, daqui a pouco, alguns minutos, nós vamos estudar a edênica e a adâmica. Na segunda aula, a noética e a abraânica. Na terceira aula, mosaica e davídica. E na 4ª aula, a nova aliança. Não vou me cansar de dizer, crie expectativa para que essa aula seja tremenda. E nesse momento eu queria sugerir que hoje, em algum momento da semana, antes que chegue a segunda aula, leia o livro de Hebreus, vai lendo o livro de Hebreus, e quando a gente terminar as 4 semanas, releia o livro de Hebreus. Você vai ver uma diferença do entendimento quando a gente compreende as alianças, quando a gente compreende essa história de amor que Deus fez com o homem. Depois desse entendimento de aliança, você vai ler o livro de Hebreus e vai ver um completamente diferente. Você vai compreender ali quando o autor de Hebreus, que a gente não tem certeza de quem o escreveu, mas você vai ler de forma diferente, você vai ter um entendimento diferente. Da mesma forma que quando você lê, como eu falei anteriormente, que hoje a gente não vive mais a antiga aliança, né, que vai de Gênesis ali até Malaquias. Se você, depois dessas aulas, você começar a ler novamente a antiga aliança, você vai ver com outro entendimento. Você vai ver que Jesus sempre esteve naqueles símbolos. Jesus esteve no jardim, Jesus esteve lá em Abraão no sacrifício de Isaac, Jesus estava lá nos símbolos do tabernáculo, Jesus estava com Davi, Jesus estava com os profetas quando eles profetizavam, então Jesus sempre esteve. E quando a gente entende essa nova aliança, quando a gente tem o entendimento dessa nova realidade, quando a gente lê novamente a antiga aliança, você vai compreender que realmente era um plano e que Deus sempre soube o fim e Jesus sempre estava desde antes do início. Então, quando a gente vai ter todo esse entendimento nas próximas aulas. Então, eu quero deixar aqui alguns versículos que vão embasar essas alianças. Na primeira aliança, na edênica, em Gênesis capítulo 1 e 2, eu não vou ler agora, porque será o assunto de hoje, mas fala ali, né? A gente já sabe de Gênesis 1, a criação, haja luz, houve luz, Deus cria todo o jardim, os animais, cria o homem e firma ali uma aliança com o homem. Na aliança adâmica, em Gênesis 3,15, ele fala assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, a descendência dela, que ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A terceira aliança é a noética, em Gênesis
6,18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher, as mulheres dos teus filhos contigo. Nessa aula nós vamos entender o motivo ali do arco da aliança. Não é arco-íris, é o arco da aliança, o arco que Deus fez para marcar a aliança que ele fez com Noé e seus filhos. Na aliança abraâmica, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Na aliança mosaica, Êxodo 24:17, que diz assim: e tomou o livro da aliança e os leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Aqui Deus entrega os 10 mandamentos, faz a aliança com Moisés e vai começar uma nova história. A aliança davídica, em 2 Samuel 7,16. A tua casa, porém, o teu reino será firmado para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. E chega a 7ª aliança, que eu não me canso de dizer, a nova aliança em Jesus, que está em Hebreus 8, 6, 13, que diz assim: mas agora alcançou ele mistério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os lhe disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que tomei pela mão para tirar do Egito. Porque esta é a aliança que depois daqueles farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração escreverei, lhes serei por Deus e eles serão por povo. Então, esse versículo, esses versículos de Hebreus dizendo que Jesus agora é o mediador, é o cumprimento de Jeremias 31, que a gente viu lá no início, que Deus ia mandar, né, o Messias, e colocaria aquela lei, aquele entendimento, aquela aliança, a palavra daquela aliança no seu coração e gravaria no seu coração. E aqui em Hebreus está vendo se cumprir essa promessa. Eu fico muito animada realmente com a matéria de nova aliança. Então vamos lá. Agora nós vamos iniciar a aliança edênica. E na verdade a aliança edênica é uma aliança perfeita. A aliança edênica era Deus dizendo assim: eu quero ter um relacionamento com o ser humano. Eu vou fazer uma criação minha com todo o amor, porque realmente é uma história de amor com a humanidade. Eu vou fazer uma criação para que eu tenha um relacionamento com ele. Então, Deus vai ali em Gênesis 1 e 2, vai anotando, vai fazendo as suas observações para que a gente, se tiver alguma dúvida, a gente possa tirar. E vamos começar agora a nossa aula. Então, quando ele em Gênesis 1 e 2, ele faz toda aquela criação, ele diz: haja luz e houve luz. Ele faz a separação das águas da terra seca. Se você abrir agora aí em Gênesis 1, você vai lendo, você pode ir acompanhando. E que eu vou fazer mais um resumo, porque são vários versículos, é o capítulo 1 e 2. Ele vai dizendo assim, separação das águas, os luminares, ele vai dizendo que haja e havia, o que ele ia dizendo para se formar, ia se formando com a sua palavra. E ele foi criando as árvores, ele foi criando os animais terrestres, os animais aquáticos, as plantas, ele foi criando tudo. Durante 5 dias, ele foi formando todo aquele ambiente, aquele canto que ele pudesse colocar a sua criação. Ele deixa tudo perfeito. Observe que todo dia ele dizia assim: é bom. É bom. Nos 5 dias ele, é bom. Haja e havia. Mas é bom. No 6º dia, ele faz a sua criação. Ele pega o barro e forma um boneco de barro com as suas próprias mãos. E ele sopra o seu espírito. O espírito do próprio Deus é soprado naquele boneco. E ele passa a ser alma vivente. Aquele boneco, aquele ser humano que acabara de ser formado, tinha a própria vida de Deus nele. Ali ele não teria doenças, ali ele não teria tristeza. Deus tinha preparado todo o ambiente para ele, uma perfeição.
tudo perfeito, a nossa mente humana de hoje não consegue compreender a perfeição do Jardim do Éden. A gente pode até imaginar, mas nós não temos a realidade de tudo que ali na nossa mente, a realidade do que Deus preparou para Adão. Era tudo perfeito, a natureza era perfeita, tudo era perfeito, e ele colocou ali o Adão para ser o seu amigo, porque Deus não criou servos, pessoas que pudessem se subjugar a ele, porque já havia outras criaturas. Mas Deus criou um amigo. Ele queria ter, o desejo de Deus desde o princípio, é ter um relacionamento de amizade. De que o homem soubesse de tudo o que Deus queria falar para ele. Ele queria contar os segredos, ele queria estar ali com o homem. E ele disse, olha, Adão, eu criei esse jardim, tudo está aqui formado para você, é tudo perfeito, é tudo seu, cuide de tudo, nomeie os animais, Deus deu uma criatividade perfeita a Adão. Imagine a criatividade, uma mente perfeita que Deus deu a Adão, que ele saiu nomeando toda a criatura, gato não era gato, elefante não era elefante, leão não era leão, e ele foi nomeando aquela criação. E aquele relacionamento era perfeita. E ali estava firmando a primeira aliança. Deus disse, eu criei tudo isso para você, Adão, eu quero me relacionar contigo, e eu plantei 2 árvores no jardim. Você pode comer de tudo. Governe, domine, tudo é seu. E eu plantei 2 árvores. A árvore da vida e a árvore de conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida você pode comer, porque você vai ser eterno. Por isso que o ser humano não aceitou de forma completa a morte, a tristeza, os sentimentos inferiores, porque nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para essa realidade de Adão, do Espírito de Deus sendo soprado no ser humano. Então a gente até aceita morrer, a gente até aceita envelhecer, mas nós não concordamos, porque faz parte do nosso espírito criado. Então Deus diz ao homem, não coma dessa árvore do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. E aí Deus vinha todo dia falar com o homem, conversar com o homem na virada do dia, porque esse era o desejo de Deus, né, de se relacionar, e olhava tudo ali. Mas só não coma dessa árvore. Então, com toda essa inocência que eles andavam nu, nós chamamos essa aliança de uma dispensação da inocência. Porque o homem era inocente, ele não tinha malícia, eles andavam nus, eles iam na presença de Deus, sem coberta, se expondo. Era um relacionamento perfeito, era uma aliança perfeita. E só tinha uma objeção, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí algumas pessoas já perguntaram, porque assim, você quando vai ler, que depois eu tenho certeza que você vai ler Gênesis 1 e 2, completo, versículo a versículo, porque você vai entender, ali em nenhum momento diz assim, isto é uma aliança. Como a gente vai ver que em algumas alianças, Deus diz realmente, firma uma aliança contigo. Ah, Marina, mas não tem aqui o nome aliança. Mas como a história de Deus é uma história progressiva que vai progredindo e vai dando as revelações no decorrer da Bíblia, lá em Oséias ele deixou escrito assim, para que a gente não possa ter dúvida de que a edênica era uma aliança. Diz assim, em Oséias 6:7, que diz, mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim. Então, assim, Deus nunca deixa dúvida em nada para nós. Se a gente procurarmos a Bíblia, tente compreender e busca a verdade, nós vamos ver que Deus não nos deixa em dúvida em nada. Então, realmente, mesmo que não tenha tido o nome aliança, lá no livro de Gênesis, essa primeira aliança edênica, ela realmente foi uma aliança aqui, explanado em Oséias 6:7. Então, toda nessa situação que Deus tinha ali criado o homem para se relacionar, para ter um relacionamento com o homem, né? Tinha dado tudo perfeito para ele, eles viviam numa aliança perfeita de amor, de relacionamento, era uma dispensação da inocência, eles eram inocentes, não precisavam chegar na presença de Deus e se vestir, porque eles não tinham entendimento de nada disso. Aí, nesse momento, entra um novo personagem, e esse personagem é a serpente. E a serpente começa a conversar com Eva, né? Porque Eva foi criada ali da costela de Adão,
E ele faz ali aquele casal e a serpente começa a conversar com a mulher. E ela começa a dizer assim, por que você não come daquele fruto, daquela árvore? Você come de tudo, por que você não come dessa fruta? E Eva dizia a ela, eu não posso comer dessa fruta, eu posso comer de todas, inclusive da árvore da vida. Mas essa eu não posso comer, porque se eu comer eu vou morrer. Aí a serpente diz, que história, você não morre não. Quem foi que lhe disse isso? Não, Deus me disse. Não, você não vai morrer não, é que ele está dizendo isso para você não entenda, porque ele não quer que você seja igual a ele. Se você comer esse fruto, você não vai morrer não. Você vai se tornar como eles. Isso já aconteceu com você? Que Deus libera uma palavra para você, diz que vai acontecer algo, seja bom, uma promessa para você, faz uma aliança com você. Em algum momento, a serpente, o inimigo, Satanás, começa a lançar palavras na sua mente, dizendo assim, isso não vai cumprir, isso é impossível. E muitas vezes, muito de nós prefere acreditar na palavra da serpente do que acreditar na palavra que saiu da própria boca de Deus. Deus nos dá uma palavra e nós preferimos acreditar na palavra de serpente. E sempre quando a gente não acredita na palavra de Deus, acredita nas palavras lançadas em nossa mente, sempre nós temos consequências. Isso se chama tentação. E já o nosso irmão Tiago, no livro que ele escreveu, deixou esse seguinte versículo. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos, pelo seu próprio olhar para a vida. E o homem, ali o casal, caiu nessa questão. Eles caíram na concupiscência da carne, quando a serpente solicitou que ele comesse. Eles caíram na concupiscência dos olhos, que começaram a ver aquela realidade, e caiu na soberba da vida, quando ele disse assim, você será como eles. E nesse momento da tentação, agora, você escutando tudo isso, você consegue observar em outro momento da Bíblia, quando aconteceu tentações? Então, a tentação ocorreu novamente, a serpente ocorreu novamente ali com Jesus, quando ele foi levado para o deserto e foi tentado. E ali só teve uma forma de Jesus matar aquelas palavras lançadas por Satanás. Quando Satanás oferecia algo para Jesus, o que ele fazia? Ele dizia, está escrito. Estava escrito na palavra, e ele dizia, está escrito, assim diz o Senhor. Então, hoje, mesmo que a gente estudando aliança e embasando nisso, a gente só tem uma forma da gente vencer nossas tentações, porque nós sabemos quais são as nossas tentações. A minha tentação não é igual à sua tentação, não é igual do seu irmão a tentação. Eu sou nordestina, eu gosto de tapioca. Se eu vir um pão, não vai me tentar. Mas coloque uma tapioquinha com manteiga, com queijo e um café, para ver se não vai me tentar. Então, nós conhecemos as tentações. E o diabo sabe, ele vai tentar. Mas só tem uma forma de a gente conseguir vencer Satanás, que é através da palavra. Então, nós precisamos estar enxertados da palavra do Senhor. Nossa mente tem que estar renovada. O maná que hoje vai ser liberado aqui não é o mesmo para amanhã. Você pode até rever, você pode se alimentar novamente disso, mas você não pode parar de se alimentar. Você tem que renovar sua mente, você tem que fortificar o seu corpo, para que possa vencer as astutas ciladas do inimigo. Então, Jesus já foi tentado também na Bíblia, mas ele venceu através da palavra. Mas não foi assim com Adão. Adão foi diferente. Adão caiu naquela tentação e Adão comeu aquele fruto que Deus tinha proibido. Numa aliança perfeita. Uma aliança de relacionamento onde o homem, todo dia na virada do dia, estava com Deus, conversando com Deus, trazendo as suas queixas, acho que nem tinha queixa, né? Porque naquela perfeição, as suas questões, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Era uma aliança perfeita, numa dispensação de inocência. Era tudo perfeito e o homem come aquele fruto.
Eu sempre fico imaginando, quando eu leio Gênesis, e teve uma época na minha vida que eu lia Gênesis e Deus dizia, volta para Gênesis, volta para Gênesis. Meu Deus, eu já li tanto Gênesis, mas depois eu fui compreender a profundidade dessa quebra dessa aliança. E quando ele quebra essa aliança, eu fico imaginando a hora que ele comendo aquele fruto, o rebuliço, o que foi o mundo, o que foi o que aconteceu ali de tudo que Deus tinha criado por homem. Tudo ter entrado em colapso, nasceu abrolhos, espinho, e foi tudo modificado. E o mais importante, dentro do homem. Imagine os sentimentos que começaram a nascer dentro do homem, que ele não conhecia. Ele só conhecia a perfeição, o amor, o sopro de Deus vindo de dentro dele. Ele não conhecia o que era esse tempo que ele ia viver. Eu fico pensando como ele ficou assustado. Então, naquele dia, na virada do dia, Deus não deixou de ter com o homem, porque ele não quebra aliança. E ele foi, naquela virada do dia, ter com o homem. E o homem estava escondido. E a palavra diz, e o homem estava escondido e com medo. Deus não criou ninguém para ter medo. E aí o homem diz, e Deus chama a Adão, e diz, Adão, onde você estava? E ele disse, eu escutei as suas pisadas, a gente escutou as suas pisadas, e a gente se escondeu porque a gente teve medo. Que tristeza o homem quebrar essa aliança e dizer para Deus, que o criou com tanto amor, dando seu próprio espírito, ouvir daquele homem, eu estou com medo de você, do Senhor. Que tristeza. E o homem disse, mas o que tu fizesse, Adão? Eu criei tudo para você, isso aqui era tudo seu, eu só disse você não foi capaz de não fazer uma única coisa que eu pedi para que você não fizesse. Então, o homem começou a ter experiências que ele não conhecia. Por exemplo, o medo que nós falamos agora, já pensou, Deus, ouvindo de Adão que Adão estava com medo de Deus. Ele passou a ter vergonha, porque eles começaram a se cobrir, não é? Que o homem fez a veste de parreira, que a gente vai ver daqui a pouco. O homem passou a ter culpa, quebrou esse relacionamento de Deus com o homem. O homem perdeu o domínio daquela criação. Houve a mudança de natureza do homem, que eu disse, que sentimentos horrendos o homem passou a conhecer, medo, culpa, tristeza, todos esses sentimentos de inveja, de competição, tudo isso nasceu ali como pecado, com o conhecimento do bem e do mal, né, que eles passaram a ter. E um dos pontos ele mudou de reino, ele passou por império das trevas, mas nós vamos ver que lá na quarta aula, que como diz em Colossenses, Jesus já nos tirou desse império das trevas que foi colocado através de Adão e nos resgatou para o reino do Filho do seu amor. Eu amo esse versículo, porque nos diz claramente que Jesus, através do seu sangue, nos tirou do império das trevas e nos colocou para o reino do Filho do seu amor, porque é uma história de amor. Então, começou, depois daquele momento, quando Deus diz onde você estava, Adão, ele disse, estava escondido porque eu estava com medo. Começa um diálogo de que tem que culpa. Foi a mulher que tu me desse. Não, foi a serpente. Tem aquele diálogo que a gente conhece. Lá no capítulo 3. Mas diz assim no versículo 15 desse capítulo, que diz assim. Porém, inimizade entre você e a mulher. Deus falando ali para a serpente, certo? Vem lá uma sentença, começa uma sentença, e nesse versículo começa assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar. Gente, esse aqui é o maior versículo que tem nesse momento. É ali, se a gente observar agora, a gente vai ver que é o primeiro anúncio do Evangelho. Deus estava dizendo assim para ele, haverá uma disputa entre a sua descendência e a descendência dela. Dela quem? Da mulher. Então, o descendente da mulher, aqui a promessa de Deus, quem é esse descendente? Jesus. Aqui Jesus aparece nitidamente
na palavra, já anunciando o evangelho. Esse momento aqui, nós chamamos de pronto evangelho. E aqui inicia essa segunda aliança, que é a aliança adâmica que Deus faz, e a primeira após a queda do homem com o pecado. Então aqui, Deus está dizendo assim, ó, por causa de tudo isso que você fez, homem, ele dá lá a sentença da mulher ter dores e tudo, mas aqui ele fala, mas eu já preparei. Jesus não é o plano B de Deus. Jesus nunca foi um plano B. Deus sempre soube como ia seguir a história. Ele sempre teve Jesus para nos resgatar, para nos tirar do império das trevas. E aqui ele nos mostra no pronto evangelho, o evangelho anunciado. Deus já sabia do fim antes do princípio. E se você observar aqui, a serpente estava ali e escutou toda a promessa, toda a aliança que Deus estava fazendo novamente com o homem, porque Deus não vai abandonar ninguém, Deus não abandona ninguém. Era uma criação dele, era o seu filho de amor, era a sua criação, ele não abandonaria o seu filho. Ele já sabia como iria resgatá-lo, como teria novamente esse processo de relacionamento. Então ele começa ali um novo momento da sua história. E quem estava ali também ouvindo tudo isso, a serpente. Deus não se preocupou de tirar a serpente daquele momento onde ele estava fazendo um novo pacto. Ele não estava preocupado se a serpente estava ali escutando o plano dele. E ele deixou ouvir, só que tinha um detalhe. A serpente não sabia de onde e nem quando viria o resgatador. Não sabia quando viria Jesus, mas ele sabia que ele viria. Ele sabia que quando ele viesse, ele esmagaria a sua cabeça. Ele sabia que viria de mulher, porque agora o homem nasceria de mulher. Deus não colocaria mais a mão para formar um novo homem, porque ele já tinha dito ao homem que ele nasceria agora de mulher, que seria no parto. Então ele diz assim, Eva, no teu descendente, da tua descendência, virá o resgatador. E será que foi por isso que durante a história sempre Satanás tentou matar os meninos, como fez com Moisés, como fez também na época de Jesus? Porque ele sabia mesmo que ele viria para pisar na sua cabeça e o matá-lo, não é? Então, quando Jesus dá aquela sentença, quando Deus dá aquela sentença, e ele vê que o homem tinha ficado com vergonha e que o homem tinha feito vestes de parreira, que a Bíblia nos mostra que ele fez roupa, né? O ser humano fez, o Adão com sua esposa, ele fez lá vestes de parreira para cobrir a sua nudez, e ele fica pensando... Porque imagine, quando entrou o pecado ali, ele viu sua nudez, e sabia que, por causa da sua vergonha, ele não conseguiria ter aquele relacionamento com Deus. Ele estava com vergonha, como é que eu vou chegar ali na presença de Deus e ter esse relacionamento com Ele, me mostrando nu? E ele faz aquelas roupas. Mas nesse momento, no versículo 20 do capítulo 3, Deus chega e traz para ele vestes de pele de animal. Aqui Deus está mostrando para a gente que ali foi feito o primeiro ritual de sangue. Se lembra que lá no início nós falamos que as alianças de Deus foram feitas através de pactos, de acordos, através de rituais? Então aqui está mostrando que Deus faz a roupa para o homem para cobrir as suas vergonhas através de pele de animal. Ali é feito o primeiro sacrifício após pecado. Ali foi feito o primeiro derramamento de sangue, porque para fazer aquelas vestes para o homem, foi necessário matar aquele animal. Então, Deus faz aquelas vestes, não é? E coloca essas vestes no homem. Isso nos lembra o que está escrito lá em Hebreus. Leiam Hebreus, porque fala de todas as alianças. E em Hebreus 9, 22, que diz assim:
sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. 9:22. Então, todas as vezes, para haver cobertura de pecados, como era na antiga aliança, como Deus cobriu aqui Adão e Eva com roupas de cordeiro, através da derramamento de sangue desse animal para cobrir o ser humano, Deus vai fazer durante toda a história, porque sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Por um dos motivos, vai pensando que é por esse motivo que Jesus é colocado naquela cruz e ele morreu para anular os nossos pecados. Então, o homem é expulso do jardim. Que tristeza, eu fico imaginando Deus expulsando os seus filhos, a sua criatura do jardim. Ele diz, vocês saíram do jardim, vocês não comerão mais da árvore da vida, vocês agora vão morrer, né? Vocês não serão eternos, porque já pensou eles sendo eternos com o pecado? Por isso que Jesus veio também para nos trazer para a eternidade. Aleluia. Então, começa uma nova jornada para o homem. Eu sempre gosto de falar que, a partir desse momento, Deus começa a ter com o homem como se fosse uma escola. Eu sempre falo isso, a antiga aliança é como se fosse uma escola. O homem com tanto amor, com tanta misericórdia, com tanta graça, que sempre foi manifesta na história do homem, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, e ele começa ali a fazer um processo de uma escola com o ser humano. Na hora da expulsão do ser humano, é como se o homem botasse na creche, e Deus, na progressão das alianças, um infantário, um ensino fundamental, um ensino médio, até chegar a uma faculdade, o mestrado e o doutorado em Cristo Jesus, porque a nova aliança é o ápice, é uma aliança superior. Então Deus começa ali a ensinar o homem, porque o homem não tinha maturidade de receber aquilo tudo que o homem precisava ser resgatado para viver uma nova realidade. O homem tinha que aprender a receber de forma progressiva essa nova realidade, ele tinha que aprender a como se relacionar com Deus. Então Deus foi colocando paulatinamente durante toda a história, Deus procurava durante toda a história da humanidade um homem que ele pudesse confiar e ele pudesse revelar mais um passo da revelação para a restauração total. Então ele começa um novo andar, Deus vai ensinando ao homem como era a forma de relacionar agora. E a mulher naquele momento, se lembra que lá quando ele dá a sentença, ele diz, o Redentor vem de ti, mulher, do teu descendente. E Eva engravida pela primeira vez e ela fica muito feliz. Ela diz assim, ó, com o auxílio do Senhor, eu tive um filho homem. Eva já estava pensando aí, vem o resgatador. Nós vamos voltar a ter uma aliança, nós vamos nos relacionar novamente com Deus, nós não vamos mais precisar de todo essas formas que Deus está nos mostrando, nós vamos voltar a ter um relacionamento com Ele, como Ele prometeu, e nasce Caim. Eva fica muito feliz pensando que já era Caim, mas não era Caim. Então ela teve mais um filho, Abel, que nós sabemos da história, não é da criação. E ela diz, nasceu mais um filho, e o seu nome será Abel. E a gente sabe da história que Caim matou Abel. No momento que eles estavam dando sacrifício ao Senhor, como ali o homem estava destruído. Como ali o ser humano estava de uma realidade totalmente diferente do que Deus criara para ele ser. E Caim mata Abel. E até hoje, o sangue de Abel clama, que isso é matérias mais para frente. Mas dessa descendência, desses filhos de Adão e Eva, nasce o terceiro filho. De uma família desestruturada, de uma família destruída, de uma família que tinha saído de um relacionamento perfeito com Deus. Essa família erra com o seu Criador, come do fruto, passa a viver agora uma nova realidade da qual não foi criada para ter. O pecado entra, muda toda a realidade deles, como nós vimos anteriormente, os seus sentimentos não são mais o mesmo. E nasce mais um filho, e o seu nome era Sete. E dessa linhagem
começa uma nova busca por Deus. Da linhagem de Sete, ele começa a perceber que ele precisava buscar a Deus. Nessa linhagem de Sete, inicia a busca por Deus através do seu filho Enos. A gente não gosta muito de genealogia, né? Mas em Gênesis 5 vai nos mostrar essa genealogia, o caminho que a semente e o caminho que a descendência de onde vinha o Salvador começou. Da linhagem de Sete, depois Enos, e depois nasce Enoque. E de Enoque, a palavra diz que Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Então, a partir daquela semente, como foi a promessa, a partir da descendência de Eva, porque todas as promessas que Deus faz para o ser humano, ele cumpre. Ele é um Deus de aliança, ele não quebra aliança. E através dessa descendência de Sete, Enos, Enoque, que andou com Deus e foi arrebatado, vem Noé. E nesse momento, desse nascimento de Noé, de um homem íntegro que andava com Deus, Deus vai trazer a terceira aliança que ele faz com o homem. Essa aliança vai ser mais uma progressão, mais um ponto que Deus vai colocar para o homem, para que possa chegar e ter um relacionamento com Deus. Vai ser uma nova aliança, vai passar por uma nova fase. Ali o ser humano vai passar da creche para o ensino fundamental. E é uma aliança muito tremenda, mas nós vamos ver apenas na próxima aula. Na próxima aula nós vamos entender esse novo momento e nós vamos fazer vamos recapitular o que nós falamos hoje, que foi a aliança edênica, uma aliança perfeita, uma aliança de relacionamento que Deus fez com o homem, onde tudo era perfeito, e Deus vinha na virada do dia, mas o homem quebrou essa aliança, comeu do fruto do bem e do mal, entra no pecado no mundo. O homem faz a roupa de folha de parreira para ter uma cobertura, mas nada que a gente faça das nossas próprias mãos pode trazer um relacionamento com Deus. Não é pela nossa força do nosso braço, não é como na forma que nós queremos, não é. Há uma forma de se relacionar com Deus. Então, Deus faz aquele primeiro sacrifício, ensina o homem a se cobrir com peles. Há ali a segunda aliança, a aliança adâmica. O homem é expulso do jardim, onde Deus tinha dito que a partir dali da descendência de Eva, da sua descendência, nascida dela, viria o resgatador, o proto-evangelho que nós descobrimos, que Jesus ali já é entregue como uma promessa. E aí o homem começa a buscar o Senhor. E chega o tempo de Noé. Então, leiam hoje Hebreus, tenham um tempo com Deus, revisa esses versículos, tire a dúvida se você ficou com alguma dúvida do que eu falei. Observe que hoje a gente não falou nada que venha de nós, foi tudo Bíblia, nós lemos versículo, nada de novo, a não ser o que está escrito, e que a gente possa ter esse entendimento, entender que Deus é um Deus de aliança. O que ele firmou com o homem foi um relacionamento e uma história de amor que vai findar com o nosso casamento com ele nas bodas, que as alianças vêm de Gênesis e finda lá em Apocalipse, que Deus já nos trouxe através de Jesus para uma nova realidade, e que essas alianças só foram entregues ao homem como forma progressiva, porque ele não tinha maturidade naquele momento de saída do jardim, porque ele tinha saído de um relacionamento perfeito para viver uma nova realidade, que ele tinha que se adaptar, e Deus foi trazendo essa adaptação. E quando Deus viu que o homem estava maduro para receber a revelação completa, ele manda Jesus, como diz em Jeremias 31:31. Então, eu agradeço já a oportunidade, espero vocês na próxima aula, na semana que vem, com a aliança noética e abraâmica. Até lá!